E aí galera, massa! Mais uma vez seja bem-vindo ao meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no canal, se inscreva. Vai lá, ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Curte aí também, dá uma força para nós. Diz nos comentários o que você está achando das resoluções, o que você achou dessa prova da Federal do Paraná. Estamos aqui para resolver mais uma questão dessa prova e é a questão de número 17. Trabalhosa, bem algébrica, mas dá uma olhada no que dizia essa questão. As únicas raízes reais do polinômio P, dado pelo determinante abaixo, são -2 e -1. Aí ele mostra para você quem é o polinômio P e a matriz na qual você precisa calcular esse determinante e verificar quem é esse polinômio. Continuamos com a leitura. Sabendo-se que o polinômio Q de x é igual a ax² mais bx mais c, com a, b e c constantes, tem as mesmas raízes reais de P de x, é correto afirmar que... Conforme você pode perceber, o polinômio P de x é dado por um determinante de ordem 3, e para escrever esse determinante você precisa trabalhar com a regra de Sarros, o famoso francês, Sarrus, Sarri, e assim por diante, beleza? Massa, então vamos lá. O determinante dessa matriz quadrada de ordem 3 gera o polinômio P. Um dos elementos dessa matriz é o polinômio Q de x, que ele definiu para você com essa lei de formação. Então sabemos que o polinômio Q é um polinômio de segundo grau. Quando você olha para as opções, você já sabe parcialmente o que responder nessa questão. Por quê, Bel? Dá só uma olhada. Nós sabemos que o polinômio Q de x é um polinômio de segundo grau. Quando ele afirma no enunciado para você que as únicas raízes reais do polinômio P são -2 e -1, e elas também são raízes do polinômio Q, nós temos a certeza que x1 e x2 são os valores -1 e -2, ou vice-versa, tanto faz, mas são as duas raízes. Então o que eu sei? Para eu afirmar que eu tenho duas raízes distintas quando eu não conheço as raízes, quem diz isso para nós é o delta. Duas raízes diferentes, sendo números reais, eu tenho certeza que quem fornece isso para nós é o delta, que nós chamamos de b² menos 4ac. Então, nesse contexto, o que eu sei? Para eu ter duas raízes reais e diferentes, o delta, que é o discriminante de uma equação de segundo grau, precisa ser obrigatoriamente positivo. Porque se ele for negativo, nós temos raízes imaginárias. Se ele for igual a zero, as duas raízes são reais, mas elas são iguais. Bacana? Então tenta lembrar o que o discriminante faz em uma expressão de segundo grau, porque parcialmente a gente já sabe do que responder nessa questão. Dá só uma olhada. Se o delta no polinômio Q precisa ser positivo, então delta b² menos 4ac precisa ser positivo, então b² menos 4ac tem que ser maior que zero. Então, olhando para as opções, você está em uma das três últimas. Eu já tenho a certeza de que estamos falando ou da letra C, ou da letra D, ou da letra E, conforme você pode visualizar aí. Bom, então parcialmente, questão resolvida. Agora, para eu afirmar o valor do A, para eu saber o que o A é para nós, depois de todas essas informações, eu efetivamente preciso trabalhar com o determinante da expressão que está aqui em cima. Então, ao calcular esse determinante, reescrevendo, vamos lá gente, reescrevendo as duas linhas ou as duas colunas, com a regra de Sarros, conforme eu havia dito, esse é o método trabalhado em ordem 3, você pode trabalhar com outros também, QO ou Laplace, a escolha é sua, mas aqui Sarros facilita o processo, tá? Então, utilizando a regra de Sarros, o que você faz é determinar a expressão por extenso. Só que eu não aconselho você já ir multiplicando de cara. Vai organizando a sua ideia para você meio que ter algumas visões do que realmente você precisa escrever. Então vamos lá. Trabalhando com esse polinômio P, vamos escrever lá em cima, o polinômio P de x, que vem desse determinante, vai ser dado por... Não vou reescrever, tá galera? Mas aí qualquer treta você vai lá, reescreve e faz bonitinho. Diagonal principal, zero. Paralelas da diagonal principal que contenham três elementos quando você reescreve essas linhas ou essas colunas. x² mais x, 1 e x² mais 2x. Então aqui ficou x² mais x, que vai multiplicar o número 1, que vai multiplicar x² mais 2x. Então vai multiplicar x² mais 2x. Perfeito. Vamos para a próxima diagonal. x mais 1, x mais 2 e 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então resultou em x mais 1, que vai multiplicar o x mais 2. Perfeito. A principal e as suas paralelas já foi. Vamos para a secundária. Secundária, 0. Paralela, 1, 1 e Q. Como a gente está voltando
menos, para já escrever essa nossa expressão. Então é menos o polinômio q de x, que eu não vou escrever ainda para você ax² mais bx mais c. Tenta lembrar disso. E a última diagonal para nós, 1x mais 2 e x² mais x. Então menos 1 vezes x mais 2, que vai multiplicar o x² mais x. Então x² mais x. Agora, qual é a visão que nós precisamos ter? Todo polinômio ele pode ser escrito em função de suas raízes, e isso nós chamamos de forma fatorada. Então, do jeito que está escrito aqui, nós, ao invés de multiplicarmos, vamos tentar dar uma enxergada no que pode acontecer nessa fatoração, porque o que a visão ninja traz para nós? Dá para fatorar, aqui eu não vou mexer, dá para fatorar. Então, nessas fatorações, dá para organizar o nosso polinômio, e a Federal facilitou para você nesse cálculo com as afirmações que ele trouxe e com a pergunta que foi feita envolvendo esse polinômio. Então, vamos dar uma melhorada nessa escrita. A nossa fatoração ela parte do seguinte princípio, vamos devagarinho. Eu vou colocar o primeiro x em evidência, do primeiro fator, e vou multiplicar por x mais 1. No segundo fator, volto a colocar o x em evidência e vou multiplicar por x mais 2. Vamos para a visão ninja? Primeiro termo, x mais 1 e x mais 2 apareceu. Olha o que nós tínhamos no segundo termo, x mais 1 e x mais 2. Olha o que nós temos aqui, x mais 2. Vai aparecer um x mais 1. E no polinômio q, provavelmente isso vai acontecer. Já adianto, vai. Eu conheço as raízes, mas eu vou deixar isso para daqui a pouco. Então continuamos. Mais x mais 1, que multiplica x mais 2, menos o polinômio q, que eu ainda não escrevi, menos, fatorei, x, que vai multiplicar x mais 2, que vai multiplicar x mais 1. Bel, não entendi. Lá eu deixei na ordem bonitinha, aqui eu já organizei do jeito que eu queria. Aqui eu estou eliminando o x. Como a ordem do produto para nós aqui pouco importa, o que eu fiz? Eu já escrevi o x primeiro, tá? Mas escrever x mais 2 vezes x mais 1 vai dar na mesma, tá, gente? Fiquem tranquilos. Agora eu consigo fatorar. E aí eu vou fazer essa fatoração. Só que antes, eu gostaria que você enxergasse que estas duas raízes do polinômio q faz nós escrevermos ele também na forma fatorada. Então, este polinômio q que está aqui embaixo, observação, nós vamos escrever ele usando as raízes, pegando este contexto, a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. E nós conhecemos o x1 e x2 desse polinômio que o enunciado falou. O enunciado diz para você, ó, menos 1 e menos 2 também é raiz de q. Como nós temos um polinômio de grau 2 e as duas raízes conhecidas, então eu consigo fazer essa troca. Não esqueçam do a, que a gente tem que lembrar sempre que ele aparece ali para nós, que é sempre o coeficiente do termo de maior grau. Então o polinômio q de x que nós vamos usar aqui é o polinômio a, que multiplica x menos o menos 1, x mais 1, x menos o menos 2, x mais 2. E aí quando eu faço a substituição, olha a magia. Primeiro termo, x mais 1, x mais 2. Segundo termo, x mais 1, x mais 2. Terceiro termo, x mais 1, x mais 2. E o último cara, x mais 1, x mais 2. Então, em todos os termos, eu consigo enxergar esses dois fatores. Se em todos os termos eu consigo enxergar esses dois fatores, o que eu faço? Eu vou fatorar. Colocar em evidência o fator comum, que nesse caso são dois caras escritos em polinômios de primeiro grau. Então, ao manipular essas expressões, eu consigo definir isso. O que eu vou colocar em evidência é o produto de x mais 1 por x mais 2. Eu vou multiplicar pelo que vai sobrar em cada termo, então acompanha comigo devagarinho. Tirei x mais 1, tirei x mais 2, sobrou x vezes x, que representa x ao quadrado. Tirei x mais 1, tirei x mais 2. Eu coloquei em evidência o termo todo, então no lugar dele tem que aparecer o número 1, mais o número 1, cuidado agora, x mais 1, x mais 2. Estou tirando daqui, ó. X mais 1, x mais 2, tirei daqui. O que sobrou? Sobrou o a com sinal negativo. Então sobrou menos o valor do a. E quando eu olho para essa parafernália aqui de baixo, o que aconteceu? Tirei x mais 1, tirei x mais 2, o que sobrou? O menos x. Menos o x. Partindo dessa ideia, olha o que eu acabei de escrever aqui na última linha de baixo. Eu tenho um polinômio p que está fatorado. Você tem três fatores aqui. 2 de primeiro grau e 1 de segundo grau. Os dois de primeiro grau aparecem visualmente aqui para nós, x mais 1, x mais 2.
O de segundo grau está faltando algumas informações, que é justamente a segunda etapa para nós finalizarmos essa questão. Como assim, Bel? Lembra que nós já havíamos definido, ó, parte da questão. B ao quadrado menos 4ac é maior que zero, porque eu tenho duas raízes diferentes para esse polinômio Q. Então, isto definiu que estamos ou na letra C, ou na letra D, ou na letra E. Isto vai definir para nós o que é o valor do A. Agora vamos voltar para a questão, dá só uma olhada no que ela disse. O polinômio P possui apenas duas raízes reais, que são elas o menos 2 e o menos 1. Menos 1 e menos 2, que foi dado enunciado para vocês. Espera lá, Bel. O polinômio P é um polinômio de grau 4, tem que ter 4 raízes. Ele forneceu duas e disse que apenas essas duas eram reais. Pela escrita que nós temos, aqui surge a raiz menos 1, aqui surge a raiz menos 2 e aqui surgirão as outras duas que não são reais. Quer dizer, se as raízes aqui não são reais, o que precisa acontecer? Voltar para o discriminante, só que agora desta expressão. O discriminante dessa expressão tem que ser obrigatoriamente menor que zero, para as raízes não serem reais. Porque se for maior que zero, elas são reais e diferentes. Se ele for igual a zero, as duas raízes são reais, iguais. Agora, se eu não posso ter raízes reais, é porque o discriminante dessa expressão tem que ser o quê? Menor que zero. Então, partindo dessa ideia, final da questão, esta informação traz para você. Não vou chamar de delta de novo, porque eu já usei o delta aqui nessa questão, tá? Mas eu vou afirmar, vou chamar assim, vou chamar de delta 1. Esse delta 1, porque ela é um delta, se refere a uma outra coisa, ele é igual a um b ao quadrado. Lembra que na relação o delta, o b significa o número que multiplica o x. Então aqui nessa expressão é o menos 1. Então b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é o coeficiente do termo de maior grau, que ali vale 1, vezes o valor do c, que é o nosso termo independente. Termo independente para nós é 1 menos a. 1 menos a. Então, isto que eu chamei de delta 1 vale para nós 1 menos 4, aplicando a distributiva, mais 4 vezes o valor do a. Trazendo essa informação aqui para cima, vamos terminar então essa nossa questão. O delta 1, geramos como expressão 4 vezes o valor do a, 1 menos 4, menos 3. E o que precisa acontecer mesmo? Este rapazinho precisa ser menor do que zero para as duas raízes não ser reais, porque essa afirmação nós tínhamos enunciado. Então, se o delta 1 não pode ser positivo e nem zero, significa que 4a menos 3 precisa ser menor que zero. Pronto, o a tem que ser menor que 3/4, que é a segunda parte da afirmação. Então, quando você olha para as opções C, D e E, você já sabe o que assinalar, porque parte da questão nós já havíamos resolvido. O delta, b ao quadrado menos 4ac, delta, b ao quadrado menos 4ac, definiu a primeira resposta, b ao quadrado menos 4ac precisa ser positivo, maior que zero, por esta informação do enunciado. Continuamos com a questão e pelo delta 1, que eu chamei, definimos o a sendo menor que 3/4. E de acordo com as opções que você está olhando aí para a prova, isso encontra-se na letra C, que é o gabarito da questão. Legal? Então, feito tudo isso, espero que você tenha entendido. É uma questão chata, uma questão tem muita parte algébrica, definição de você reescrever um polinômio na parte fatorada. E aí, se você curtiu, deixe seus comentários. Não é inscrito, se inscreva. Vai lá, dá uma força e eu espero você no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. Abraços, beijos, fui!